Meu irmão e minha irmã, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um trimestre com a graça do nosso Deus. Desta feita, o segundo trimestre de 2022. E o tema da nossa lição é os valores do reino de Deus. Esta é a nossa lição que estudaremos a partir de agora. E eu tenho certeza que será bênção para nossas vidas. Essa revista irá abordar sobre o Sermão do Monte. E a priori eu quero falar para você, aqui no nosso canal, se você for lá na nossa playlist, você encontrará vários vídeos acerca do Sermão do Monte e das bem-aventuranças. Então não perca tempo, tendo em vista que nós iremos estudar esse trimestre sobre o Sermão do Monte, vai lá, assiste os vídeos e fica por dentro de tudo que já abordamos aqui no nosso canal. Eu tenho certeza que você aprenderá muito. E também sei que você já ouviu falar muito do Sermão do Monte, pois é algo que é bastante estudado, comentado pelos grandes exegetas e pastores na atualidade. Mas aqui de forma aprofundada, de forma sistemática, nós iremos abordar essas lições, esses preceitos, essas leis que o Senhor deixou para nós, para aquele que tem esta vontade e que quer servir ao Senhor. A priori eu lhe digo, é impossível alguém ser um discípulo de Cristo e não seguir aquilo que está explicitado no Sermão do Monte. Então, sem mais delonga, eu te convido para ficar conosco em mais este trimestre. Vem comigo! Meus amados, quero agradecer primeiramente ao nosso Deus por dar esta oportunidade maravilhosa para mim e para você de estarmos aprendendo um pouco mais sobre a sua palavra. Quero agradecer a você que tem nos acompanhado aqui nesse tempo, estudando neste resumo da Escola Bíblica Dominical. Aqui nós trazemos versículos, trazemos também autores conceituados que falaram acerca do tema que estamos abordando e também comentamos a revista de Escola Dominical. É claro que de forma resumida, mas eu tenho certeza que você durante a semana, você se dedica aos estudos da Palavra de Deus para que no domingo você tenha bastante assunto e que você faça isso de forma sintetizada para os seus alunos. Pois sabemos, tanto você que é professor quanto você aluno, que uma hora e meia de escola bíblica é muito rápido para abordarmos todo o assunto que está na revista. É por isso que nós incentivamos, que nós fomentamos aos amados irmãos que estude de forma diária em casa, para que quando você chegue ao domingo, você apenas faça um resumo e tire as dúvidas dos amados irmãos, se caso restem durante a semana, ok? Dito isto, eu quero trazer uma breve introdução sobre o Sermão do Monte. O Sermão do Monte, a priori, esse nome sermão você não verá, exceto na epígrafe. E aí você me pergunta, quem foi, Otoniel, então, que usou esse nome sermão? E os historiadores, exegeta do Novo Testamento, vai atribuir esse nome sermão, primeiramente, a Agostinho de Hipona, que muitos conhecem como Santo Agostinho. Inclusive, eu quero dizer a você que durante esse nosso trimestre eu irei trabalhar com 2 livros. Um é sobre o comentário do Sermão do Monte, escrito por Agostinho. E o outro é o Sermão do Monte, escrito por Martyn Lloyd-Jones, que eu tenho certeza que você conhece, é um livro bem famoso. Se você não conhece, eu deixarei aqui, ou desse lado ou desse aqui, a foto dele, para que você possa pesquisar e, se você puder, também comprar, ok? São livros essenciais para que você possa, de forma mais ampla, de forma mais clara, entender um pouco sobre a estrutura e o desenvolvimento do Sermão do Monte. Tanto Agostinho quanto Martyn Lloyd-Jones fizeram isso de forma muito clara e objetiva. Deixa eu lhe dizer uma coisa. A primeira vez que vai ter um comentário, ou a primeira vez que você terá um comentário sobre o Sermão do Monte, será justamente Agostinho de Hipona. Ele será o primeiro escritor, o primeiro servo de Deus que irá comentar o Sermão do Monte.
Isso é cerca de 391 a 393 depois de Cristo. Agora, mas na forma mais moderna, temos o livro bem conhecido, dentre outros autores. Nós temos o Martyn Lloyd-Jones. Tanto desses dois livros quanto outros livros que falam sobre o comentário de Sermão do Monte são livros essenciais para você que é professor e que dá aula na escola bíblica dominical. O Agostinho diz a seguinte coisa: ele diz que o Sermão do Monte é a carta magna do cristão. Assim como nós temos a nossa Constituição Federal como carta magna, que dela se deriva as demais leis que temos no nosso país, o Sermão do Monte, dito por Cristo naquele monte, é a nossa carta magna, ou seja, ela é o padrão, ela traz para mim e para você as características, o que um verdadeiro cristão deve transparecer para a sociedade a qual ele vive. Já Martyn Lloyd-Jones, falando no seu comentário, no seu livro Sermão do Monte, ele vai dizer que é como se fosse uma sinfonia, é como se fosse uma orquestra. Se você olhar cada bem-aventurança, cada ensinamento de forma individual, é como um instrumento tocado de forma solo. É bonito, é maravilhoso. Mas quando nós pegamos e reunimos todos os instrumentos e formamos uma orquestra e toca-se uma sinfonia, uma música, aquilo é maravilhoso e soa de forma perfeita aos nossos ouvidos. Então, sintetizando o que o Martyn Lloyd-Jones está querendo dizer, ele está querendo falar: cada verdade individual é maravilhosa, mas você, como discípulo de Cristo, você não deve apenas cumpri-la, apenas uma, mas todas, porque isso é um reflexo de que verdadeiramente você é um discípulo de Cristo. Outra coisa que eu quero destacar para você é a estrutura do sermão. O sermão começa no capítulo 5 de Mateus e vai até o capítulo 7. Uma coisa que eu quero explicar aqui para você. Se você olhar do capítulo 5, do versículo 1 até o versículo de número 10, você verá as características gerais daquele que é um verdadeiro discípulo. O versículo de número 11: Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Veja que interessante. Se do versículo 1 ao versículo de número 10 mostra as características de um verdadeiro cristão, o versículo 11 é como se desse uma afirmação, uma autenticidade de que você verdadeiramente é um cristão, que verdadeiramente você vive os preceitos anunciados nos versículos anteriores, porque você está sendo perseguido, caluniado por seguir todos esses preceitos anteriores. Quais são eles? Ser manso, ser misericordioso, ser limpo. Veja que interessante, que coisa maravilhosa. Dito isto, à guisa de introdução, eu quero ler com você o nosso texto áureo. E o texto áureo da nossa revista está justamente em Mateus, capítulo 5 e o versículo de número 11. E o texto nos diz o seguinte: Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. A nossa verdade prática nos diz: o Sermão do Monte revela a ética do reino de Deus que forma o caráter do cristão. Para quem deseja ser chamado discípulo de Jesus, não há alternativa senão praticá-lo. Oh, glória a Deus por isso. A nossa leitura em classe está em Mateus, capítulo 5, do verso 1 ao versículo de número 12. Acompanhe comigo. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdias. Bem-aventurados limpos de coração,
porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriares e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. A nossa palavra-chave é a palavra bem-atitude. Oh, glória a Deus! O nosso primeiro tópico desta revista vai tratar sobre o local, vai tratar justamente sobre aonde Jesus proferiu o Sermão do Monte e quais foram os ensinamentos do nosso mestre. Então, o primeiro tópico tem por título a estrutura do Sermão do Monte, e ele está dividido em 3 subtópicos, a saber, por que o Sermão do Monte? Segundo, a estrutura do Sermão do Monte. E em terceiro, a quem se destina o Sermão do Monte. O autor da revista vai enfatizar para mim e para você que esse monte fica próximo a Cafarnaum, situado a cerca de 6,5 quilômetros ao oeste do Mar da Galileia e a 13 quilômetros ao sudeste de Cafarnaum. Depois eu vou colocar uma imagem aqui para você. Estará aparecendo aqui nesse momento para você ver esta vista. Segundo os arqueólogos que estudam sobre a Bíblia, era uma vista maravilhosa. E aqui eu quero lhe dizer uma coisa. Não se atente aqui às polêmicas que são levantadas por muitos eruditos acerca de que Mateus fala de um monte e Lucas fala sobre uma planície. Não, deixe isso de lado. A única coisa que nós devemos observar nesse texto é os ensinamentos de Cristo e o que ele tem a passar para mim e para você. Pois a polêmica em nada é construtivo. Porém, o que Deus deixou aqui, escrito através dos seus servos, para mim e para você, são a nossa regra para sermos um verdadeiro e autêntico discípulo de Cristo. O autor vai falar da estrutura desse sermão. E então ele vai citar 7 coisas que acontecem. E ele vai citar isso como os 7 cumprimentos proféticos. Esses 7 cumprimentos proféticos vai acontecer antes de Jesus proferir o Sermão do Monte. E são eles a seguinte coisa: Emanuel, o nascimento em Belém, o chamado do Egito, o choro de Raquel, chamado de Nazareno, e João Batista, uma voz no deserto e uma grande luz. Esses são os 7 cumprimentos proféticos que precedem o Sermão do Monte. Agora, quando nós adentramos no Sermão do Monte, o Sermão do Monte podemos dividi-lo em 5 tópicos principais. E eu lhe mostro quais são eles. O primeiro são as bem-aventuranças, que vai de Mateus capítulo 5, do verso 3 ao verso de número 12. Em segundo, sal e luz, que vai do verso 13 ao verso 16. Em terceiro, Jesus e o cumprimento da lei, e vai do verso 17 até o verso de número 48. Já o quarto tópico é os atos de justiça, e vai do capítulo 6, do verso 1 ao verso de número 18. E por último, e não menos importante, as declarações de sabedoria, que é o capítulo 6 e o versículo de número 19, e também o capítulo 7 e o versículo de número 27. Com isso nós temos o que antecede o sermão e o que está dentro do sermão, para que você possa entender a estrutura desse Sermão do Monte. E em terceiro, o terceiro subtópico, o autor vai falar para quem se destina o Sermão do Monte. A priori, para os discípulos de Cristo e também para a multidão que o acompanhava naquele momento. Mas entenda uma coisa, não se resume apenas para os discípulos e nem tampouco para a multidão que o acompanhava, mas para mim e para você, ou seja, para todo aquele
que aceitou a Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida e que tem Deus como seu mestre, seu guia e o seu Senhor. Então, todo aquele que tem Cristo, que vive uma vida para Cristo, precisa e necessita estar embasado e está fazendo o que está discriminado neste Sermão do Monte. Meus amados, vamos comentar agora o segundo tópico, que tem por título As Bem-aventuranças e o Caráter dos Filhos de Deus. E o autor vai dividir em mais 3 subtópicos, que são eles: o que são as bem-aventuranças? O reino de Deus e seu caráter. E em terceiro, os súditos do reino de Deus. No primeiro subtópico, ele vai trazer o significado da palavra bem-aventurança, ou bem-aventurados. E ele diz que vem de uma palavra plural do grego, que significa makarioio. Mais uma vez para você, makarioio, que tem por significado felizes no plural. E quem são felizes? Isso é uma condição essa de todo aquele que aceitou a Cristo como seu Salvador. Aí você pode me perguntar, mas como um cristão pode ser feliz, Otoniel, passando por tribulações, passando por lutas? E eu poderia muito bem te responder com o versículo de número 12 do capítulo de número 5, que Jesus diz para aqueles seus discípulos e para a multidão que eles deviam se exultarem, se alegrarem, porque outros cristãos que antecederam eles passaram por esse mesmo problema, por essa mesma dificuldade, por essas mesmas perseguições. Mas o que torna um cristão feliz não é a condição de bem-estar, de paz, de falta de guerra. Pelo contrário, é ter Cristo em sua vida, é a presença do Espírito Santo bem viva dentro do seu ser. Isso o conforta e o lhe alimenta, mesmo em meio às perseguições. E ele é um bem-aventurado. Bem-aventurado por quê? Porque mesmo sem merecer, mesmo sem ter nenhum direito, mesmo sem ter feito nada para merecer, Cristo morreu na cruz para lhe dar o direito de salvação. Isso nos torna bem-aventurado em saber que alguém nos ama a ponto de morrer por nós em uma cruz para nos dar o direito de salvação e nos tornar livres do pecado. No segundo subtópico, o autor vai falar sobre o reino de Deus e seu caráter. E quando ele está falando do reino de Deus, ele está falando desse início, dessa ministração, desse começo, dessa pregação pública de Cristo. E esta pregação, esse anúncio, pode ser comparado como uma semente a qual se desenvolve ao longo do tempo. E eu cito para você Marcos, capítulo de número 4, do versículo 26 ao versículo de número 29. E você bem sabe que uma semente, quando ela é jogada ao campo e germinada, então ela vai crescendo e ela vai se reproduzindo cada vez mais. Mesmo assim, a palavra de Deus, quando é anunciada, quando é propagada, ela vai se disseminando e assim vai alcançando e alcançando mais vidas e mais pessoas vêm ao pleno conhecimento dessa verdade. E o autor aqui vai destacar para nós 4 pontos acerca desse reino, desse anúncio. E o primeiro, ele fala do reino no coração, ou seja, do reino de Deus como nosso mestre, como nosso dono, como aquele que dirige as nossas emoções e o nosso coração. Ou seja, ele é o reino do nosso coração no sentido que ele nos domina, que nós somos completamente dependentes desse Salvador. Em segundo, ele vai citar a chegada do reino como salvação, ou seja, esse reino que veio nos resgatar das trevas, do lamaçal de pecado e nos fazer sentar em cadeira de príncipes e nos tornar herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Em terceiro, ele vai falar desse reino como uma igreja, como expressão, ou seja, um coletivo de discípulos a qual foi salvo, o qual tem o Espírito Santo de Deus habitando e que agora é uma expressão desse reino, ou seja, é um exemplo, é um crente que reflete o que é ser um verdadeiro discípulo de Deus para a comunidade, para a sociedade, para o meio a qual ele está inserido. E em quarto e último, ele fala sobre este reino como
toda a criação e a volta do Senhor. Ou seja, que esse reino não veio anunciar apenas a salvação, mas também veio anunciar que esse grande rei, que esse dominador, que esse Deus poderoso virá buscar a sua igreja naquele grande dia. Para que desta forma, todo aquele que seguiu, que viveu uma vida pautada nos seus caminhos, possa subir para encontrar com ele nos ares, para viver eternamente ao lado desse Senhor. Esse Senhor que quando veio ao mundo se preocupou em deixar ensinamentos, nos deixar ordens e nos deixar o caminho a qual nós devemos seguir. Não nos deixou órfão e não nos deixou só. E nem tampouco nos deixou perdido, mas nos deixou as regras, nos deixou as leis, nos deixou a carta magna que nos mostra como devemos seguir aqui no mundo. O nosso terceiro e último tópico tem por título: Somos bem-aventurados. E os dois subtópicos são o seguinte: a bem-atitude na vida dos salvos e a prova de que o cristão é bem-aventurado. No primeiro subtópico eu quero falar sobre a bem-atitude na vida dos salvos. E essa bem-atitude na vida dos salvos é refletida da seguinte forma: através da humildade, da mansidão, da retidão, da misericórdia, da pureza, da pacificação, da disposição para o perdão. Não adianta você dizer que é um verdadeiro cristão, que é um verdadeiro discípulo de Cristo, se você não exerce isto que eu acabei de citar aqui. Isto aqui é um padrão para todo aquele que é um discípulo de Cristo. Este é um sinal de que você é um bem-aventurado. O salvo bem-aventurado, ele faz refletir para quem está ao seu redor todos esses adjetivos que eu acabei de apresentar aqui. Não tem como fugir disso. Não é apenas por palavra, não. O cristão não vive apenas da fala, mas sim da sua vida, a sua vida prática, do seu testemunho. O seu discurso tem que estar de acordo com a sua prática, para que o mundo possa observá-lo. Entenda uma coisa: quando o mundo olhar para você e ver que o que você fala é coerente com o que você vive, você talvez não seja bem quisto. Talvez você não seja bem aceito. Talvez você seja caluniado, como o texto afirma de Mateus capítulo 5. Mas de uma coisa é certa: isto é sinal de que você está fazendo a vontade do Senhor. Não tem como ser cristão e viver em paz com o mundo. Quando eu falo em viver em paz com o mundo, é ser conivente, é ser parceiro daquilo que o mundo faz. Não. Ou você tem inimizade com Deus, ou inimizade com o mundo. E eu tenho certeza que você, como discípulo, prefere ter inimizade com o mundo e ter amizade e comunhão com Deus. O nosso segundo subtópico desse último tópico diz: a prova de que o cristão é bem-aventurado. E o autor diz o seguinte: o cristão que pratica as 8 bem-atitudes do Sermão do Monte, domina o eu carnal, vive em Cristo, entra numa nova dimensão espiritual e vive a bondade de Deus. Oh, glória a Deus por isso. Aquele que segue esses preceitos ensinados no Sermão do Monte, é por isso que Agostinho fala: é a nossa carta magna. É dela que nós seguimos, é dela que nós usamos como regra para a nossa vida atual. Não foi apenas para os discípulos nem para aquela época, mas ela está bem presente nos nossos dias, pois a palavra do nosso Deus permanece para todo sempre. Se você ainda não segue esses preceitos, se você segue apenas a metade ou começou a seguir agora, peça ajuda a Deus para você seguir tudo que está nesse Sermão do Monte. Sabe por quê? Porque você entrará numa nova dimensão, em uma nova comunhão mais profunda, uma comunhão de proximidade com Deus e de ver o sobrenatural dele na sua vida. Desafie a você mesmo. Levante-se dessa cadeira do comodismo. Sacuda a poeira e diga assim: Senhor, a partir de hoje eu quero e tomo uma decisão para a minha vida. Eu vou viver conforme os teus preceitos. Eu quero ser um exemplo de cristão e de discípulo para a minha geração. E quero que através de mim
muitos venham para ti. Assim como Paulo falou, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Seja esse exemplo para essa geração. Geração essa a qual está corrompida, está vivendo o avesso daquilo que os ensinamentos de Cristo nos mostram. Mas você tem esta obrigação de mostrar de que tem como ser um verdadeiro discípulo em nossa geração. Por fim, eu concluo trazendo agora um apanhado geral de tudo que nós estudamos. Nós falamos sobre a estrutura do Sermão do Monte. Falamos do que veio antes, do que precedeu o Sermão do Monte, a estrutura do Sermão do Monte, que esse Sermão do Monte foi proferido próximo a Cafarnaum. Também falamos da importância desse Sermão do Monte, principalmente no segundo tópico, a qual tinha por título as bem-aventuranças e o caráter dos filhos de Deus. Trazemos o significado de bem-aventurados no grego. Falamos que essa palavra está no plural. Também falamos da declaração com relação ao reino no coração, da chegada desse reino, da igreja como representatividade desse reino e também do anúncio desse reino sobre o fim dos tempos. Falamos, por último, que somos bem-aventurados. De que forma? Quando exercemos o que está escrito nesse sermão. Além disso, concluímos falando sobre a importância desse bem-aventurado. Que ele é uma pessoa que tem comunhão com Deus, que vive uma vida diferenciada e que consegue alcançar dimensões que muitos não alcançarão até começar a viver o que está explicitado nesse Sermão do Monte. Esse é o nosso resumo da nossa primeira lição desse trimestre, que eu tenho certeza que será abençoado. Se você está pela primeira vez aqui, deixe seu like, curta, comenta, porque isso é maravilhoso, porque nós vemos e agradecemos por esse feedback. Você que já nos acompanha há bastante tempo, muito obrigado por estar conosco mais uma vez. Aguardo vocês na nossa próxima lição, a de número 2, que tem por título Sal da Terra e Luz do Mundo. Fiquem na paz e que Deus te abençoe.